Jesus. Em nosso tema de hoje, Jesus, guia e modelo da humanidade. Reflexão belíssima que nos traz a página Cristo Carpinteiro Galileu, do professor Huberto Roden, filósofo cristão, de grande trabalho no seio da humanidade, e que é um dos áudios do registro histórico do Grupo Espírita Allan Kardec. Cristo, o carpinteiro Galileu, não foi médico e cura todas as enfermidades. não foi advogado e explica os princípios básicos de toda a lei. Não foi poeta nem músico e é a alma de todos os poemas e de toda a música da vida. Não foi escritor e inspira as maiores obras da literatura mundial. Não foi orador e é o intérprete de todos os corações. Não foi literato e escreveu no livro dos séculos a mais bela página. Não foi artista e enche de luz os gênios de todos os tempos. Não foi estadista e fundou as mais sólidas instituições da sociedade. Não foi general e conquistou milhões de almas e países inteiros. Não foi inventor e inventou o elixir de perene felicidade. Não foi descobridor e descortinou aos mortais mundos encantados de imortalidade. Cristo, o carpinteiro Galileu, simples como uma criança e profundo como um filósofo, severo como um juiz e carinhoso como uma mãe, amigo de madalenas contritas e professor severo de fariseus impenitentes, humilde entre vivas e hosanas, sereno entre morras e chibatas a caminho do Gólgota. Cristo, o carpinteiro Galileu. Nós, os mortais, te amamos, porque nos amaste. Cremos em ti, porque és o caminho, a verdade e a vida. Em ti esperamos, porque o teu reino não é deste mundo. Não podemos viver sem ti, porque és a alma da nossa vida e a vida da nossa alma. Não podemos lutar sem ti, porque és o sustentáculo em nossa fraqueza e a vitória em nossas derrotas. Não podemos sofrer sem ti, porque és o bálsamo das nossas chagas e a aurora das nossas noites. Nada sabemos sem ti, porque és a sede de toda ciência e sabedoria. Contigo nos é fácil todo o difícil, porque suave é teu jugo e leve o teu peso. Somos infelizes sem ti, porque inquieto está nosso coração até que descanse em ti. Por ti vivemos e por ti queremos morrer, porque és a ressurreição e a vida eterna. Cristo, carpinteiro Galileu. Cristo, Filho de Deus. Cristo, Rei imortal dos séculos.
Jesus Guia e Modelo da Humanidade terá como comentaristas Joaquim Tomé de Souza, Cristiane Reis, Eusi Nascimento e também nós. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem de forma sintética e categórica: Jesus. Essa é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Por meio dessa questão, nós começamos a entender um pouco mais sobre a grandiosidade desse espírito puro, desse espírito crístico, e por isso chamado Jesus, o Cristo. Da tranquilidade que ele emanava, da felicidade e da segurança íntima que ele desfrutava. Jesus era um profundo conhecedor da psique humana e com isso ele conseguia ler, ou melhor, compreender as aflições de todos aqueles que lhe procuravam em busca de ajuda. Mas Jesus também se caracterizava por sempre convidar a todos ao trabalho, ao movimento e jamais à inércia. Esse dinamismo que era característico da vida, da exemplificação de Jesus, até mesmo quando encarnado no orbe terrestre, é citado e muito comentado por Emmanuel em um capítulo chamado Evangelho e Dinamismo, que está presente no livro Roteiro, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Com isso nós entendemos que não há lugar para a inércia ou para a vida contemplativa naqueles que são seguidores do Cristo, porque a nossa trajetória evolutiva, ela nos pede essa ação contínua em prol do nosso burilamento íntimo. Jesus também é conhecido como o governador espiritual do orbe terrestre. E esse fato de ser o governador e também de ter presidido a formação do planeta Terra, e que até hoje ele envia seus emissários divinos de forma a nos ajudar em nossas vivências e ajudar no processo evolutivo da Terra, é muito bem descrito no livro A Caminho da Luz, também de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Lá nós também entendemos um pouco mais sobre a imensa elevação, sobre a grandeza espiritual do Cristo e entendemos de forma mais profunda porque ele é o nosso guia e o nosso modelo. No livro A Gênese, no capítulo que trata das predições do Evangelho, capítulo 17, no item 26, Kardec traz os seguintes dizeres que foram codificados por ele e que ensinos trazidos pelos Espíritos. Qual era a missão de Jesus? Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, ou a doutrina do Cristo, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. E, obviamente, que esse pensamento de Deus é o amor, o mandamento maior. Se nós colocamos o amor no nosso dia a dia, se nós colocamos o Cristo como a figura que nós devemos seguir, nós encontramos a bússola direcionadora das nossas atividades e da nossa vida, não só nessa encarnação, mas em várias outras encarnações nossas que virão. Então nós temos Jesus como nossa bússola direcionadora e como o nosso sol que nos ilumina. Nós temos plenas condições, com todos os recursos que nos são dados por meio dessa encarnação e de várias outras que virão, de executar bem as nossas tarefas, de desenvolvermos uma vivência pautada no bom proceder, na moralidade, na boa convivência e principalmente no auxílio aos necessitados. Sejam os necessitados de amor, de carinho, de afeto, de recursos financeiros,
os necessitados das mais variadas áreas da vida, na arquitetura, na medicina, nas ciências sociais, nos vários trabalhos que somos convidados a atuar na nossa vida profissional, cada um com a sua função, cada um com as suas peculiaridades e com os seus dons, que na verdade são as tendências que já estão bem desenvolvidas e que nós vamos assumindo e exercitando no decorrer da nossa trajetória. Emmanuel traz num livro chamado Religião dos Espíritos um capítulo chamado O Guia Real. Esse capítulo é inspirado na questão 625 do Livro dos Espíritos, que nós já mencionamos aqui. E lá, Emmanuel traz algumas considerações muito pertinentes, porque ele fala que nós somos auxiliados por muitas pessoas. Nós podemos também ajudar a muitas pessoas, mas só Jesus é a referência plena para as nossas vivências. É Ele o nosso guia e modelo. Que Jesus nos ampare e que nós possamos tê-lo sempre em nosso coração e em nossa mente como nosso guia e como nosso modelo. Caros irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Quando recebemos o tema Jesus, guia e modelo da humanidade, para discutirmos, buscamos imediatamente a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi curta, lacônica e enfática: Jesus. Busquemos no dicionário da língua portuguesa o significado da palavra guia e modelo. A guia significa condutor, pessoa que acompanha ou dirige outras para mostrar-lhes o caminho. Modelo significa padrão, paradigma, pessoa que serve de imagem, forma ou padrão a ser imitado, ou como fonte de inspiração. Com estes significados em mente, façamos para nós mesmos a pergunta: quem precisa de um guia? São aqueles que não conhecem a rota da marcha ou o caminho a ser percorrido. Um guia é alguém que conhece o caminho a ser percorrido por aqueles que o desconhecem. Então, essa pessoa ou esse guia é um condutor. Para ser um guia, é preciso já ter percorrido a rota a ser atravessada, ou seja, ter conhecimento desta rota ou de como percorrê-la. Seguindo o guia, evitaremos muitos dissabores, muitas dores e muitos sofrimentos, pois a trajetória, por certo, está repleta de perigos de toda ordem. Por isso, é necessário um guia. Com certeza, Jesus já fez isto em sua trajetória evolutiva em outros mundos, que são, por certo, muitíssimo superior ao nosso planeta. Nenhum de nós tem consciência ou tem conhecimento de como Jesus evoluiu ou em qual mundo Jesus realizou a sua evolução. Com a experiência de toda a evolução humana, que ele, por certo, conhece, ele aceitou de Deus a incumbência de ser o guia da humanidade terrestre na governança de nossa casa planetária. O modelo, por outro lado, é sempre um ídolo. Para seguir o modelo, é preciso conjugar o esforço de seguir o que o ídolo prescreve para seus seguidores. O ídolo tem os seus fãs.
que somos todos nós. Jesus é a nossa perpétua fonte de inspiração para a vida. Jesus é o ídolo e nós somos os seus fãs. É verdade que não é fácil vivenciar o padrão de vida delineado por Jesus. Viver como ele viveu não é nada fácil. Isso, entretanto, é o roteiro que um dia a humanidade irá alcançar, não importa quanto tempo isso vai durar. Assim, o nosso guia e modelo de vida, que é Jesus Cristo, é o nosso condutor de como atingir a nossa meta divina, sermos espíritos perfeitos. É uma meta que ainda estamos longe de atingir, bem sabemos. Porém, se o guia nos conduzir nas bilionésimas reencarnações de nosso futuro, provavelmente já estaremos bem mais perto de nosso desiderato final, que é sermos espíritos perfeitos. Sermos espíritos superiores, sermos espíritos perfeitos, um dia seremos. Jesus, há mais de 2000 anos, nos prescreveu 2 regras de ouro para atingirmos essa meta de nossa existência. Primeiro, amar a Deus, primeira regra. Segunda regra, amar o próximo como a si mesmo. São os 2 mandamentos que há 2000 anos Jesus nos prescreveu. Conhecemos que no século XIX, quando estava organizada a codificação espírita, ele novamente reforçou esse ensino e acrescentou outro muito importante. Amai-vos é o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. O Espírito da Verdade reuniu os 2 mandamentos de 2000 anos atrás em 2 palavras: amai-vos. Quando acrescentou o instruí-vos, determinou que é preciso conhecer, aprender, saber sobre tudo que está à nossa volta para podermos mais facilmente nos orientarmos na rota guiada por ele. Tivemos a sua orientação de que não seria tão fácil a nossa caminhada, mesmo guiada por ele. Avisou-nos de que a senda é estreita, as portas apertadas, e lobos famintos nos espreitarão e espinhos nos machucarão. Mas nós temos uma força extraordinariamente grande a nos proteger e impulsionar-nos para a frente, para a nossa caminhada, porque somos filhos de Deus. Somos seres divinos, momentaneamente desconectados de nosso Pai. Ao nos conectarmos com a nossa origem divina, tornamos-nos como pequenos deuses, que podemos fazer mais do que fazemos quando estamos separados de nosso Pai. Assim, a nossa reconexão com Deus, que significa religare, religião. A nossa reconexão é fundamental. Essa reconexão se faz seguindo os ensinos que o nosso guia nos trouxe há mais de 2000 anos. São ensinos universais, ensinos que têm validade para todos sempre, em todas as humanidades espalhadas pelo universo. Caros irmãos, caras irmãs, nós temos o guia e o modelo a ser seguido para alijarmos de nós a dor e o sofrimento. É só aceitar os conselhos de nosso excelso condutor. É só vivenciar nossas encarnações dentro dos ensinos de Jesus, nosso Mestre. Que possamos seguir este Mestre excelso
para livrarmos das dores e sofrimentos. Muita paz. Prezados irmãos, nós abordaremos o tema hoje, Jesus, guia e modelo da humanidade. Vamos lembrar em Hegemonia de Jesus, no livro Caminho, Verdade e Vida, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, quando no capítulo 133 nós encontramos esta expressão: em sua presença divina temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Vamos considerar que Jesus nunca, jamais deixou alguém sem ser atendido, sem ser ouvido, sem ser assistido. Sempre foi, é e sempre será desta forma. Vou me referir a um fato ocorrido, relatado por Humberto de Campos, que nos diz que Jesus foi visitado por um cidadão extremamente competente, um intelectual reconhecido, estudioso, que o procurou porque queria fazer parte do seu trabalho. E chegando cheio de perguntas, ele se refere ao que lhe interessava acima de tudo. Pergunta a Jesus: quais são as bases em que se assenta esta sua revelação? E Jesus calmamente lhe diz: os estudos dos céus. E o cidadão tinha muitas perguntas para fazer e continuou fazendo-as. E pergunta em seguida: sim, e quem será o presidente desta movimentação? Jesus lhe diz: meu Pai que está nos céus. Sim, e como enfrentaremos o poderio e o domínio dos romanos? Jesus lhe diz: com respeito e auxílio mútuos. E quando o sinédrio se voltar, reivindicando direitos, o que faremos? Desculparemos a ignorância. De onde receberemos as ordens? Da nossa consciência. E que subsídio teremos para garantir este movimento? E ele nos diz simplesmente: o amor, o trabalho, a esperança, a compreensão e o perdão. O homem tinha muitas perguntas a fazer, mas nenhuma respondia a contento o que ele queria, o que ele buscava. Então ele diz a Jesus: por que não me diz abertamente o que é que se deve fazer? Jesus simplesmente disse: entregar-se de corpo e alma ao trabalho incondicionalmente. O homem retirou-se, insatisfeito, evidentemente. E Jesus, ele estava em Jerusalém quando se deu esta ocorrência. E daí ele segue para a Galileia e vai em busca de homens simples, pobres de espírito, aqueles que não queriam saber da cultura da Grécia, nem dos direitos romanos, mas queria atender de boa vontade o que significa instituir o reino de Deus dentro do nosso próprio coração. Nenhuma pergunta faziam, apenas entregavam-se. Então nós vamos refletir sobre esta ocorrência e vamos lembrar que na presença divina nós temos a fonte da verdade positiva. Nós temos a capacidade de sentir o que seja felicidade plena e não esta felicidade que buscamos tanto
e como água do mar não sacia a sede de ninguém. Então, lembrando que Jesus é o sol que resplandece em nossas vidas, vamos entregarmos-nos com mais afinco ao estudo dos seus ensinos, à reflexão sobre eles para introjetá-los no mais íntimo do nosso ser, para sentirmos quais são os mandatos, as orientações, qual é o pensamento do Mestre amado Jesus, para que nós possamos viver uma vida digna de ser vivida. Jesus, guia e modelo da humanidade, é uma afirmativa que nos leva a entender em profundidade os 4 pilares orientados por Emmanuel para o entendimento do Evangelho do Cristo. E é ele que coloca, na fala da personagem Alcione, heroína do livro Renúncia, no capítulo 3 da segunda parte, o Evangelho do Cristo precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Sem essa perspectiva, nós estaremos como estamos há centenas de anos, há séculos, repetindo fórmulas e não vivenciando e não introjetando em nós a veracidade dos ensinos do Cristo. Vejamos, a localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha, o enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos, mesmo tendo mandado os seus prepostos, que planificaram os caminhos que depois seriam traçados com a mensagem da Boa Nova, do seu Evangelho. Jesus veio ele mesmo. Ele assumiu a personalidade histórica de Jesus de Nazaré e traçou, nos 3 anos do seu ministério, uma reviravolta no conceito de evolução, de entendimento, de entrega do ser à transcendência, que significa grande avanço na jornada evolutiva. E no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58, encontramos: disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Como podemos interpretar esta afirmativa? Simplesmente a constatação da perenidade do Cristo na organização planetária. Antes mesmo dos 4 bilhões e 500 milhões de anos do nosso planeta, ele já existia, a tal ponto que presidiu a organização planetária. Esteve desde o começo e continua conosco para todo sempre, envolvido com a jornada evolutiva de todos os seres que passam pelo planeta Terra, sejam eles originários junto com o planeta, sejam eles espíritos que foram convidados para traçar uma linha de ascensão espiritual a partir da vivência dos ensinamentos do Cristo. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Vejamos todas as civilizações. Todos os povos tiveram arautos da sua verdade e do seu amor. Vejamos o posicionamento da própria Grécia antiga, em que a filosofia, a arte de pensar, veio nos despertar, sobretudo com Sócrates, 500 anos antes do advento do Cristo. Veio nos trazer a possibilidade de vivenciarmos em consciência o projeto de autoconhecimento, que é o único capaz de nos levar à renovação pelo modo de sentir. De sua misericórdia, partiram os missionários da luz,
que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Esta afirmativa de Emmanuel, na belíssima página Hegemonia de Jesus, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos leva a entender profundamente o envolvimento de Jesus, o Cristo de Deus, com a melhoria de todos os seres que passaram, que passam, que passariam e que passarão pelo orbe planetário. Quando Jesus coloca: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai, desde agora, e conheceis e o vistes. Então ele coloca que a sua ação, a sua presença entre nós, é a presença do Pai amorável, aquele que tem em seu coração o olhar da misericórdia para com todas as criaturas. E se nós realmente seguirmos Jesus como o caminho, a verdade e a vida, nós estaremos projetando para nós uma senda ascensional, uma senda direta para a autoperfeição, que é o que compete a cada um de nós. E entendendo o sofrimento da alma humana, e entendendo os nossos deslizes, e nos colocando realmente como aquela porta que faz com que penetremos novos rumos, nós podemos encontrar a fala do Espírito de Verdade recebida em Bordeaux em 1861, que se encontra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Então, por mais que nos sintamos bem no mergulho das ilusões terrenas, chegará um momento em que as ilusões nos deixarão. E ao nos sentirmos fracos, sofredores, enfermos, qual a saída? Lembrar que somos filhos do Pai, que somos os eleitos, os prediletos de Cristo nosso Senhor, e que ao nos voltarmos para eles, nós teremos os sofrimentos aliviados, os fardos tornados mais leves, e assim poderemos ser consolados e prosseguir na conquista de nós mesmos. Para que a missão de Jesus fosse cumprida, foi necessário que ele atualizasse a lei antiga, que se encontra descrita no Antigo Testamento. Jesus não revogou a lei de Deus, o Decálogo, como também ele não, em momento nenhum, deixou que os ensinamentos essenciais dos demais profetas fossem revogados, o que seria um contrassenso, mas extraiu deles o espírito, ou seja, o sentido verdadeiro, libertando-nos das limitações dos aspectos externos, literais. Por isso, quando é pedido a ele que interprete e resuma a lei e os profetas, ele cunha aquele que seria o mandamento maior: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso está toda a lei e os profetas, abrindo para nós o advento da lei de amor, que deixa por terra a violência e nos faz artífices da paz. Então, recordando o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu Evangelho de amor, para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações
pobres e humildes. E edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor, no iluminado país da ressurreição eterna. Que esta fala de André Luiz permeie os nossos corações, influencie a nossa obediência e a nossa resignação, para que possamos entender em espírito e verdade Jesus como guia e modelo da humanidade. Que o Cristo de Deus envolva e fortaleça a todos nós. E elevando o pensamento ao plano celestial, vamos juntos unir o melhor que nós temos e ofertar a Jesus, agradecendo a Ele por tantas bênçãos que recebemos continuamente. A bênção da vida, a bênção da saúde, quando ela é tão precária, tão preservada e corre tanto risco no momento pandêmico como este que nós estamos vivendo. Tende piedade, Senhor, de toda a humanidade sofredora. Atendei, Pai amorável, aqueles que padecem, aqueles que sofrem, aqueles que necessitam de um bálsamo de alívio para as suas dores. Proteja-nos, ampare-nos, assista-nos, inspire-nos, guie-nos, Mestre Divino, e receba a nossa gratidão pelas bênçãos inúmeras que colhemos a todo instante, vindos do seu coração misericordioso. Sê conosco, Senhor, agora e sempre.